Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre recursos que facilitam a confiança do examinador e o tempo de exame nos potenciais evocados auditivos. Antes de iniciar o nosso vídeo, eu me apresento a vocês. Eu sou Marina Panelli, eu sou fonoaudióloga e mestre em Ciências da Comunicação pela Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo, a USP. Sou especializando em audiologia clínica pelo IEA Momenson e eu sou responsável por suporte clínico e treinamento na Interacoustics do Brasil. O equipamento para realização de potenciais evocados tradicional da Interacoustics é o Eclipse. E antes de abordar os seus recursos, eu vou fazer aqui um rápido overview sobre ele. Então, o Eclipse ele é um hardware com plataforma totalmente modular. Tá? A gente vai ver um pouquinho do que isso significa. Ele tem duas versões principais, a EP15 e a EP25. E além das versões, ele tem o que a gente chama de testes opcionais que podem ser adicionados a essas duas versões. O EP15 é a versão um pouco mais básica, entre aspas, desse equipamento, tá? Essa versão, ela contempla a curta latência, pensando no PAT, né, no neurodiagnóstico, a frequência específica, pensando em estimar limiares auditivos, e eu posso ter alguns opcionais para acrescentar. E que opcionais são esses? O estímulo chirp, pois no EP15 ele vem com click e tone burst, que são os estímulos tradicionais aí, né? A gente tem a família chirp também para acrescentar nessa versão. A eletrococleografia, o estado estável, o VEMP, pensando na questão aí da otoneurologia, né? Então a gente tem o VEMP ocular e o VEMP cervical. O vibrador ósseo, pensando no tipo de perda. Emissões otoacústicas, clínica e passa-falha. E também o EIBRIS, que é o nosso PAT automático. Para a versão EP25, essa versão contempla curta, média e longa latência, a eletrococleografia, além dos estímulos tradicionais click e tone burst, já vem com uma família de estímulos chirp, e eu posso também colocar opcionais. E que opcionais são esses? O estado estável, pensando também em estimar limiares, né? O VEMP, o vibrador ósseo, as emissões clínicas, as emissões passa-falha, né, triagem, e o EIBRIS, que é o PAT automático. Então, a gente tem essas duas opções de versão do Eclipse, a EP15 e a EP25, que contempla os mesmos exames da EP15, mais média e longa latência, eletrococleografia e a presença do estímulo chirp. E para ambas as versões, eu posso colocar aí alguns testes e alguns acessórios opcionais. E qual é a situação ideal para estes exames, né? Então, pensando aí num PAT clássico, a gente tem que ter uma energia limpa, a gente tem que ter um aterramento, um bom aterramento, né? É interessante que tenha somente o Eclipse ligado na tomada aterrada, caso só tenha uma tomada aterrada na sala de exame, tá? E os outros equipamentos, os outros computadores podem ligar em outras tomadas. Um ambiente silencioso, não é necessária a cabina, mas é necessário um ambiente silencioso e que tenha uma maca ou uma poltrona reclinável para poder deitar o meu paciente. E o meu paciente, ele tem que estar também em uma situação ideal? Sim, né? Então, se o paciente for um adulto, é ideal que ele esteja bem relaxado, se possível, dormindo, né? E se for uma criança pequena ou um bebê, é sempre bacana orientar os pais para que a criança realize esse exame dormindo. E caso a criança não tenha condições de colaborar com o teste, ela pode estar sedada, tá bom? E embora esses exames eles sejam chamados de objetivo,
pois pela situação ideal do paciente a gente vê que realmente não depende da resposta do paciente, a interpretação ela se torna subjetiva. Por que ela se torna subjetiva? Ela depende do olhar do avaliador, tá? Diretamente do avaliador. E quanto mais recurso eu tiver evidenciando a qualidade de resposta e de exame, melhor se torna essa interpretação do exame, tá? E no que pode ser útil um exame com confiabilidade e menor tempo de teste, né? É sabido que os potenciais evocados, eles podem avaliar aí a via auditiva, né, com o conhecido PEAT, BERA, BR, enfim, a gente tem diferentes siglas para o mesmo exame, bem como ele pode estimar limiares auditivos com a frequência específica ou estado estável, né? Essa pesquisa de limiar é principalmente pensando aí nos bebês e nas crianças pequenas que não vão ter condições aí de responder um exame comportamental, né? Então, é um exame muito utilizado aí no diagnóstico precoce da perda auditiva de bebês e crianças pequenas, né? Embora a orientação é de que o bebê realize o exame dormindo, na prática a gente sabe que nem sempre esse soninho vai durar o exame todo. Então, desse estado dormindo, relaxado, para um estado acordado e chorando, é questão de minutos, né? Então, recursos que tragam confiabilidade e menor tempo de teste vão facilitar muito essa prática clínica, né? Então, um equipamento que ofereça recursos desse tipo vão facilitar muito a prática clínica do avaliador. O Eclipse da Interacústicas, ele vem com 3 recursos que vão atuar aí diretamente na confiabilidade do exame e, consequentemente, no tempo de teste. São eles o residual noise, ou ruído residual, o FMP e a ponderação bayesiana. A gente vai ver junto aqui um pouquinho de cada um desses recursos, como eles vão nos ajudar. Vamos iniciar, então, pelo residual noise, tá? Esse vai ser o nosso primeiro recurso aqui abordado. O residual noise, ele é um método que vai determinar a quantidade de ruído elétrico na resposta que está sendo gravada, tá? Quanto menor o meu ruído residual, menor é a interferência que eu tenho na resposta do meu paciente, o que vai gerar melhores comparações e, consequentemente, um menor tempo de teste. Essa aqui é a régua onde fica o ruído residual no software do Eclipse, tá? Essa linha partindo de 0, ela tem que cair. O meu ruído residual, ele tem que diminuir, ok? E é possível eu alterar no software qual é o critério que eu vou querer para o ruído residual. Nesse exemplo, ele está com 40 nanovolts, tá? E é possível aqui, mesmo diminuindo a intensidade, então a gente está gravando aqui a resposta numa intensidade de 40 dB, é possível visualizar a onda 5 com confiabilidade por conta do ruído residual dentro do esperado, de 40 nanovolts. Então, se a gente observar aqui, ele está em 38,8 nanovolts, realmente a linha do ruído caiu e a onda 5, ela é perceptível. Nesse exemplo, a gente tem um PEAT com 200 varreduras de um mesmo paciente, porém em diferentes estados, tá? É a orelha esquerda sendo testada a 80 dB. Notem que no exemplo de cima, estamos a 100 nanovolts. E a gente não consegue ter uma boa morfologia de onda. Enquanto que no exemplo de baixo, em 40 nanovolts, a gente tem uma morfologia perfeita das ondas de 1 a 5. O segundo recurso que trago hoje é o FMP. O FMP, ele é um cálculo que indica a probabilidade de uma resposta do PEAT estar presente. Se eu tenho pouco ruído residual, ou residual noise,
e uma boa amplitude, uma grande amplitude de onda, eu vou ter um aumento do meu FMP. Isso vai me gerar um feedback de qualidade, uma maior confiança no meu exame, uma objetividade e, claro, como consequência, um menor tempo de teste. Existem valores ideais de FMP, ok? Que são eles para a criança acima de 7,0 e para o adulto acima de 3,1. Abaixo disso eu não estou tendo um bom FMP, eu posso estar com um ruído residual alto, uma amplitude pequena, algo pode estar acontecendo ali no meu exame, e eu posso parar esse exame e rever o que pode estar acontecendo para depois continuar. Aqui a gente observa que a localização do FMP no software do Eclipse é na mesma régua do residual noise. Então, aqui a gente tem a linha do residual noise em preto, que ela começa lá em cima e tem que ir caindo numa situação ideal de exame. E a do FMP que começa embaixo, nesse caso ela é azul porque está na orelha esquerda, se fosse na orelha direita seria vermelha. Ela começa embaixo e tem que ir aumentando, ok? Então, aqui a gente tem um FMP ideal de 7,43 e o registro de uma onda 5 perfeita em 60 decibéis. O terceiro e último recurso que trago hoje é a ponderação bayesiana. Essa ponderação bayesiana ela é a medição do sinal que vai levar em consideração o ruído do meu paciente, tá? Isso vai gerar aí gravações mais limpas em situações típicas de teste. Vejam bem, típicas de teste. O Eclipse não é um equipamento onde eu vou poder fazer o exame com o bebê chorando, se mexendo, vendo um vídeo. Tem que ser uma situação realmente típica de teste. São leves ruídos, breves ruídos que podem ser gerados pelo paciente e, por conta disso, não vamos estragar um bom teste, tá? E com isso eu também consigo, consequentemente, um menor tempo de teste. Então, aqui eu tenho dois exemplos da régua do residual noise. O exemplo de cima é uma medida tradicional, tá? Não foi ativado a ponderação bayesiana. E no exemplo de baixo, eu tenho essa medida com a ponderação bayesiana ativada. Então, vamos analisar primeiro a medida tradicional. A linha do ruído residual, ela começa lá em cima e vai caindo. E notem que, num certo momento, o paciente começa a se mover. O que acontece? Essa linha do residual noise, ela vai aumentar, tá? E quando o paciente para de se mover, ela volta a cair. Em meio a esse processo, eu podia já ter um bom exame e acabar estragando esse exame, tá? Com a ponderação bayesiana ativada, observem como é diferente esse percurso do residual noise. Então, eu inicio o exame com residual noise lá em cima e ele vai caindo tradicionalmente. Meu paciente começa a se mover, tem ali um breve ruído do meu paciente, um leve ruído do meu paciente, a ponderação bayesiana ela vai fazer essa mediação e vai se tornar estável esse residual noise, ele não vai aumentar. E quando meu paciente parar de se mover, ele volta a cair da mesma forma que ele já estava diminuindo. Onde eu encontro esses recursos no software do Eclipse, posso ativá-los. A ativação dos recursos e os critérios para cada um deles estão dentro dos protocolos de exame, tá? Como mostrarei nessa próxima gravação. Do Eclipse, a cara dele é a mesma, a carinha para a versão EP15 e EP25. A diferença é que eu vou ter aqui disponibilizado todos os protocolos, se for o EP25, que é a versão mais completa, e uma quantidade menor de protocolos, se for o EP15, que tem somente a curta latência e a frequência específica. O software, ele vem já com protocolos de fábrica, protocolos feitos pela Interacoustics Academy, tá? E a gente pode, sim,
editar os protocolos de acordo com algum protocolo que seja de preferência do avaliador. Claro que, sempre que for feita uma edição de protocolo, tem que se basear num protocolo que esteja aí nas evidências científicas, tá? A gente pode fazer essa mudança de protocolo, essa edição de modo temporário, aqui nesse setup azul e amarelo, e qualquer mudança que eu fizer aqui vai durar somente para aquele exame, ou eu posso criar protocolos e deixar o protocolo de forma definitiva, gravada no meu equipamento. Para isso, eu venho em File, System Setup, clico em New, para não subscrever protocolo de fábrica, dou um nome para esse protocolo e faço todas as mudanças que eu quiser. Mais uma vez, ressalto, todas as mudanças com embasamento científico. E vou salvar esse protocolo. Então, eu tenho aqui a opção de mudar o estímulo por segundo, polaridade, passa alto e passa baixo, as intensidades, a orelha, qual é o fone que eu estou utilizando, se é de inserção, se é o headphone, se é o vibrador ósseo, se eu vou ligar o meu mascaramento ou não, se ele vai ser relativo ou absoluto. E, importante, número de estímulos também dá para mudar. E é aqui onde eu ativo e desativo o FMP, o residual noise e a ponderação bayesiana, que foi o nosso tema de hoje. Então, aqui, ó, response confidence é o FMP. Eu posso escolher a porcentagem que eu quero dessa confidência e eu posso colocar como critério de parada. Não aconselho a deixar como critério de parada, porque a amplitude é algo que é mais fácil da gente conseguir uma boa amplitude. Então, o teste pode parar com poucos estímulos, tá? E aqui, o residual noise, a gente pode deixar ele como critério de parada ou não, e escolher qual vai ser o critério do residual noise, ou se vai estar desligado. A ponderação bayesiana está aqui embaixo, ó. A gente pode deixar ela habilitada ou não, tá? E aí a gente vai dar vai salvar esse protocolo que a gente quer que fique gravado e ele vem para minha lista de protocolo. Então, lembrando mais uma vez, se eu quiser uma mudança temporária só para aquele exame, para aquele paciente específico, eu não preciso parar o exame para criar um novo protocolo, eu só venho nessa mudança temporária, nesse setup azul e amarelo. E, para criar o protocolo definitivo, é em File, System Setup, novo protocolo. Então, como vocês viram, os recursos que a gente estudou hoje estão dentro do protocolo, a forma de ativar, desativar, deixar como critério de paragem de exame, e definir qual vai ser o critério para cada uma das opções, para cada um desses recursos. E aonde eu vou localizar esses recursos durante o exame, justamente para eu ter aí essa confiabilidade, acompanhando junto do exame e conseguir reduzir esse tempo de teste. No software do Eclipse, a gente vai ver no próximo vídeo, tá? Esse é o software do Eclipse. Aqui eu estou fazendo um PEAT clique na orelha direita a 80 dB. Observem que o EEG ele tem que estar bem homogêneo, bem tranquilo, tá? Isso mostra uma boa energia elétrica e um estado ideal do paciente. Ao iniciar o exame, a gente já conseguiu uma boa amplitude, tá? E o ruído ele já começou a diminuir, o residual noise. Se vocês notarem na régua lá em cima, o FMP já está verde e ticado, e está acima de 3.1, esse exame foi feito em um adulto aqui no laboratório, tá? E o meu residual noise, ele está caindo. Outro fator importante também de observar durante o exame é a reprodutibilidade, tá? Eu tenho que ter no mínimo 75% dessa onda de reprodutibilidade preenchida em azul para eu conseguir reproduzir essa onda
depois, tá? Então, vejam que o software do Eclipse, ele traz vários parâmetros aí para a gente analisar durante o exame, para trazer mais confiabilidade, trazer um menor tempo de teste, tá bom? Então, não é só, claro, a experiência do avaliador, o olhar clínico, mas ele também traz uma série de parâmetros. Aqui a minha reprodutibilidade passou de 75%, já se foram 1.700 estímulos. Meu FMP já atingiu aí a perfeição, né? Ele já está com check em verde, e a minha linha do residual noise, ela continua caindo, ó, em preto ali na reta. A gente tem uma morfologia de onda muito boa, é totalmente identificável aí, onda 1, 3 e 5. Notem que o EEG, ele ficou um pouquinho agitado, entre aspas, foi um breve movimento do meu paciente, mas a ponderação bayesiana não estragou o meu bom exame, nem a morfologia da curva. Meu residual noise continuou caindo. E eu consegui um bom residual noise dentro do critério que eu coloquei. Vou fazer a marcação das ondas, 1, 3 e 5. E salvar o meu exame. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele os ajude na prática clínica, e agradeço a atenção de cada um até aqui. Obrigada e até o próximo.